Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais um vídeo. Toda honra e toda glória ao nosso único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Gostaria de pedir para vocês que curtam o canal, compartilhem, dê um parecer aí nos comentários. Qualquer dúvida também que vocês tiverem e quiserem perguntar, enfim, no que eu puder ajudar, vocês podem deixar aí nos comentários. Mais uma vez, falando para vocês, sempre os vídeos eu falo, nós temos dois grupos, um no WhatsApp e outro no Telegram, especialmente para mulheres, as mulheres que têm interesse de aprender mais sobre o monoteísmo, como ser um Benenoa, sobre as 7 leis de Noa. É só entrar em contato, que eu deixo sempre aí na descrição do YouTube o meu contato, e que você possa sentir a vontade de entrar em contato comigo, a gente conversar, para que você possa vir participar desses grupos. É muito importante, é muito gostoso, a gente interage bastante e ajuda num todo, é gratificante. Vamos lá, né? Eu vou dar continuidade ao estudo, que é um estudo muito importante, que fala sobre o medo. No outro vídeo eu falei sobre o medo e hoje eu vou continuar esse estudo que o nosso Rebbe vem nos mostrando. E passar para vocês o quanto é importante a gente ter a noção do medo, né? A gente vê aí nas notícias diárias sobre o que realmente ocasiona vários fatores de doenças, que leva à depressão, ao pânico, à ansiedade, enfim, Deus nos livre, até as pessoas tiram as suas vidas. Realmente é o medo. O medo, ele bloqueia, ele trava, gente, a gente não consegue fazer nada. Só que o medo faz parte da nossa vida, é um sentimento. Então a gente tem que saber lidar com ele, ter equilíbrio, porque o medo, ele tem um lado negativo e um lado positivo. Qual seria esse lado positivo, Fábio? O positivo, gente, é que a gente tendo medo, a gente não faz, evita muitas bobagens, né? Então, preste bem atenção no que você faz. Às vezes você quer dar um passo a mais e com medo você espera um pouquinho e muitas vezes com isso você evitou de várias situações ruins. Vamos lá, de onde vem o nosso medo? O nosso Rebbe fala que o medo tem muitas origens. Talvez abusado, né? Tenham abusado da sua confiança na infância, talvez um trauma tenha deixado marcas inacabáveis, talvez simplesmente nunca lhe tenha ensinado um propósito, uma direção na vida. E o medo pode se enraizar quando acreditamos que a vida é uma existência aleatória e errante. A maior parte da angústia humana se origina de um medo de aniquilação. Você teme perder o mundo e a sua volta. O mundo com o qual está tão acostumado. Pense uma criança que tem um brinquedo, apenas um brinquedo, tire-o dela e a criança irá chorar com certeza. De maneira similar, quando as pessoas encaram o mundo material como um único mundo existente, estão fadadas a ter medo de perdê-lo, porque ele é tudo o que conhece. Vamos examinar o quão limitada é essa postura. Por sua natureza, o materialismo é transitório. Vamos dar um exemplo. O alimento que você comeu ontem, hoje já não existe. O dinheiro que você ganha hoje irá gastar amanhã. Os estatutos e o poder que você adquiriu com tanto esforço pode desaparecer em um instante. Quando sua vida é construída sobre um alicerce tão provisório, como você pode esperar sentir segurança? Fazer do mundo material sua prioridade é a causa fundamental do medo e da angústia. Mesmo quando expulsam os muitos medos da infância, você desenvolve todo um novo conjunto de temores. No lugar de temor, medo do escuro. Ficamos com medo de não ganhar dinheiro suficiente, ou de perder nosso emprego, ou de não sermos bem-sucedidos o bastante. Ao permitir que sua vida se defina por dinheiro, pelo seu emprego, pela sociedade, você fica profundamente temeroso de não ser aceito pelos outros. Daí o ditado cardeal: não se envergonhe daqueles que ridicularizam. Mesmo assim, ansiamos por adaptação. Receamos nos destacar e nos preocupamos incessantemente com a percepção que os outros têm de nós.
Temos medo que as pessoas zombem de nós ou não respeitem nossas opções. Pense por um momento o quão vazio é este medo. Os seres humanos são inconstantes por natureza. Seus estados de espíritos mudam. Sua postura muda. Seus valores mudam. Portanto, ao preocupar-se em ser aceito pelos outros, você está colocando sua felicidade, sua segurança nas mãos das pessoas imprevisíveis. Um chefe temperamental, um cliente difícil, constantemente você investe uma grande quantidade de energia para agradar uma pessoa. E depois outra, e depois outra. Você tenta ser uma pessoa de manhã, outra durante o dia e ainda outra de noite. Não é de espantar que sua vida seja conduzida pela angústia. Não é de se espantar que você não tenha paz de espírito. Você não deve fazer concessões aos seus valores e padrões por temer a forma com que os outros irão vê-lo. Este é um dos mais difíceis desafios da vida, pois todos nós desejamos ser amados e aceitos. Mas aceitos por quem? Por pessoas cujos próprios padrões estão sempre se modificando? Por pessoas que elas mesmas estão preocupadas em ser aceitas por ainda outras pessoas? A única pessoa na Terra pela qual você precisa ser aceito é por você mesmo. Você conquista isso integrando Deus em sua vida, isto é, devotando a si próprio ao propósito para qual você foi criado. Obedecendo às leis divinas da moralidade, você introduz santidade e serenidade em sua vida e um senso de ordem. Só. Então, você descobrirá a lucidez que derruba o medo e só então você cessará de encolher-se diante do imprevisto desconhecido. Deus deu a cada um de nós as faculdades e os recursos para superarmos os desafios que a vida nos apresenta. Ao depositar absoluta confiança em Deus e reconhecer o verdadeiro propósito de sua vida, mesmo seus medos mais sombrios de doença, pobreza ou morte, começarão a se dissipar na luz nítida da lucidez. Uma jovem de família muito pobre tinha sonhos aterrorizadores. Os pais consultaram seu rabino sobre esse problema e ele explicou. Os sábios dizem que sonhamos à noite com o que pensamos durante o dia. Pergunte à sua filha do que ela tem medo. Quando lhe perguntaram, ela respondeu: sempre vejo como vocês dois se sentam e se preocupam com a pobreza em que vivemos. E tudo o que mais temo é o seu medo. Gente, esse estudo está completo. É tudo o que a gente vive, é tudo que a gente vivencia. O nosso medo, a preocupação do futuro. A gente se preocupa com o passado, não para de pensar no passado. Se preocupa com o futuro, principalmente com o futuro, porque a gente está no presente, então a gente se preocupa com o futuro. A gente não se preocupa com o que eu vou fazer agora. E isso atormenta a nossa mente, desgasta a nossa mente. E isso a gente foi doutrinado, a gente foi criado assim. Você observa desde a nossa infância ter esse medo, esse temor. Eu lembro que quando eu vivia na idolatria, na igreja, eu tinha um medo, um temor de tudo. Por que eu tinha medo e temor se tinha um Deus que eu acreditava? Era para mim ficar em paz. Não, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada que não estava dentro dos padrões daquela denominação, de que foi imposto para mim, e que quando eu fazia algo que não correspondia a isso, eu tinha medo de ir para o inferno, de não ser aceita, de se o Deus deles viesse naquele momento, eu não ir para o céu, enfim. Tudo através do medo. Então, claro, é óbvio, é muito nítido que não é fácil a gente perder esse medo, esse pavor. O medo é necessário com equilíbrio. Mas esse pavor, desse medo que atrai e traz muitas doenças, é bem complicado porque a gente foi realmente
criado, doutrinado, e até hoje, né, os poderosos, eles se alimentam do medo do povo. E quando a gente realmente começa a entender que o medo faz parte da nossa vida e que a gente tem que saber ter equilíbrio desse medo, saber lidar com esse medo, a nossa vida começa a fluir. E como que a gente faz isso, gente? É colocando, como diz o Rebbe, o nosso único Deus na frente. O que ele pede para nós? Ele sabe porque ele nos colocou aqui. Nós sabemos também, mas muitas vezes a gente ignora. Nós temos o que para cumprir? A nossa obrigação são as 7 leis. Nós temos a obrigação de ser uma pessoa com moral, pessoas justas, corretas, enfim, as 7 leis de Noah. Ser pessoas melhores a cada dia. Transformar esse mundo em coisas boas e positividades. E isso faz com que venha muita luz, porque as pessoas aí de fora que não estão tendo essa conexão, não estão conhecendo, não conhecem ainda esse único Deus, elas vivem esse pavor. E nós que conhecemos, a gente não deve mais viver esse pavor. A gente tem que confiar e colocar a nossa vida diariamente nas mãos de Deus. Esqueça o passado, passou. Esqueça. Como ele menciona ali, a comida que você comeu ontem, hoje já não tem mais. Amanhã pertence ao Criador. Então a gente tem que procurar, nos preocupar com o que podemos fazer hoje. O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu consigo fazer? Não ser um robô, nem ficar com medo se eu estou errando, se eu estou... Não, gente. Você sabe quais são as suas obrigações? Como uma pessoa justa e correta? Continue. Procure iluminar esse mundo. Procure se doar. Isso faz total diferença. Esqueça o passado. Enquanto a gente viver o passado, a gente vai viver constantemente com medo. E quando a gente viver o futuro que a gente não tem noção, porque é o pior ainda, porque você faz planos para o futuro, plano para o futuro, e você não sabe como é que vai ser o futuro, e muitas vezes esses planos não batem com o que você sonhou, que você gostaria de ter. E aí você se frustra e vem logo mais o medo, a angústia, a culpa, enfim. É muito importante a gente focar no hoje, no agora, na mudança, no pedido, na humildade de pedir para o Eterno guiar nossas vidas. E principalmente focar em você, se amar. Não se preocupa em agradar, eu sempre comento, agradar o outro. Agrade a outra pessoa conforme você gostaria de ser agradada. Isso é fundamental. Mas, além de não esperar em troca, não force a barra. Não fique fazendo mais do que não é. Porque você nunca vai agradar, né? Nosso Rebbe mesmo mencionou, nós oscilamos o dia, de manhã uma coisa, tarde outra, à noite outra. Todo mundo é igual. Então a gente tem que fazer a nossa parte como pessoas do bem, como pessoas melhores, como pessoas que estão evoluindo. E não se preocupar, será que eu estou agradando um? Será que eu estou agradando o outro? Será, meu Deus, que eu estou pecando? Algo aconteceu comigo, não deu certo. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Pare com isso. O Eterno, se você confia, se você coloca a sua vida todo, o dia todo nas mãos do Eterno, ao levantar você faz as suas rezas, você vai trabalhar, é uma pessoa, tenta fazer diferença no seu local. Se você se doa para as pessoas, cumpre as 7 leis, por que você vai ficar toda hora se punindo, se preocupando se está errado ou não? Isso já passou. O nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus de amor, de benevolência, Ele só quer o nosso melhor. Nós estamos fazendo a nossa parte, Baruch Hashem, o Eterno, faz a dele e confia. Viver de medo e preocupação em agradar fulano e agradar ciclano, em se preocupar, por que não deu certo aquilo, o que estava errado, gente, o não, realmente, o não é uma resposta do Eterno também. E como eu sempre comento com vocês, como eu sempre aprendi com os rabinos, tudo é para o bem, tudo. Não deu certo, é para o bem, porque a gente não sabe o futuro, o que poderia nos ocasionar, acontecer. Então agradeça, 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 agradeça. Sempre gratidão em tudo. Para você evoluir, para você aprender, quando você realmente coloca gratidão na sua vida, e isso, gente, não é da boca para fora, é praticando. Você pode, claro, praticando, falando direto, agradecendo direto. Isso vai entrar na sua alma, vai entrar na sua vida, vai fazer parte da sua vida, vai fluir, eu falo por experiência própria.
vai fluir de uma forma que você vai ter outra visão de um todo. Você não vai ficar atormentada, preocupada se amanhã vai me faltar o alimento, se eu vou ficar desempregada, se amanhã vai acontecer aquilo. Ai, Deus nos livre, me deu uma doença, será que eu vou viver? Será que eu vou conseguir a cura? Será? Gente, tudo está nas mãos do Eterno. Você se preocupando ou não, saiba que está nas mãos do Criador. Não adianta você se estribuchar. Não adianta. Faça a sua parte conforme a sua limitação. Confiança, gratidão, humildade, tua entrega, a tua doação é a base de tudo. Então, assim, a gente se preocupa normal, mas é difícil não ter controle? Sim, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para aprender que a preocupação, ela tem que ter um equilíbrio. Eu consegui até aqui, agora eu não consigo mais. Eu vou dar um exemplo. Eu tô cheia de dívidas e inverno é meio complicado, porque em todos os lugares, porque muitas vezes é mais difícil de vendas, enfim. E aí eu me endividei um pouco, ok, e agora tô com poucas vendas. Tudo bem. Vão dizer assim, mas você não tinha que se endividar. Mas era para o sustento, era para coisas, não era para coisas banais. Isso que é importante, porque a gente também tem que ter equilíbrio de discernimento. Mas são testes que o Eterno nos permite para ver realmente se a gente confia nele. Mas eu vou continuar a trabalhar, eu vou buscar, eu vou fazer minha parte, o Eterno me mostra, o Eterno me dá, mas eu não vou me descabelar, não vou me desesperar. Eu tenho que bater uma meta, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a minha parte do que eu consigo, que eu posso. Eu tenho que fazer a minha parte. E deixe que o Eterno faça a dele. Isso em tudo. Lembra das vacinas? Confia no Eterno. Então, enfim, a confiança, a nossa parte a gente tem que fazer do sim ou do não, e o restante deixar nas mãos do Eterno. Confiar no Eterno. Eu não me vacinei. Eu confiei no Eterno. Eu não aceitei a vacina. Mas tem pessoas que aceitaram a vacina e aí são direito de escolhas, entendeu? Mas o Eterno, ele está com todos e ele conhece cada coração, ele conhece cada pessoa. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, a partir do momento que você vê que você precisa realmente, o que eu faço? Me vacino, não me vacino? O que eu faço? Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar naquele lugar? Ou se eu fico nesse lugar que está me desgastando demasiadamente, estou sobrecarregada, eu estou sendo humilhada, eu estou sofrendo num relacionamento tóxico, refém de algum relacionamento, enfim, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Não, eu não sou covarde. Eu não sou uma árvore, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer a minha parte, o que cabe a mim. Todos nós sabemos o qual. Nós temos que fazer a nossa parte, procurar o que cabe a nós. O que não cabe a nós, que você vê assim, ó, não tenho o que fazer, não posso, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu confio. Eu confio. E aí você não faz, você confia, porque daí você se mete, eu vou dar um jeitinho, e você atrapalha toda a confiança no Eterno. Você entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Isso vai quebrando esse pavor do medo. Quando eu digo que o medo, ele ajuda em alguns casos, vem uma história na minha mente que uma criança, ela queria muito para o mar tomar banho. E tem crianças que elas não têm medo de nada. E aí, então, essa criança, ela foi indo tomar banho, a mãe às vezes tirava ela, chamava atenção, brigava, enfim. Teve uma hora que a mãe se distraiu e a criança foi, e de fato se afogou. Mas ela conseguiu pegar a criança, enfim, e a criança só levou aquele susto. Ou seja, na outra vez, a criança com medo não enfrentou o mar. Ela lembrou do que ela passou. Então, a gente não precisa, geralmente a gente tem que passar por aquilo ali e sofrer. Então, hoje está muito claro que a gente tem que pedir ao Eterno, que a gente tem, ele nos dá sabedoria, discernimento para a gente ir até um ponto e outro ponto deixar com ele. Entendeu? A criança, ela não precisava passar por aquele susto, mas ela teve que passar porque ela não estava com medo. Então, se ela tivesse realmente a noção do medo, como muitos adultos eu conheço que têm medo, tem crianças que já têm medo, né? Então, ela já não vai.
No fogo, a criança já sabe. Quantas crianças que já chegam mais ou menos, nem botam a mão no fogo, porque sabe, até nós adultos, enfim, sabe que vamos nos queimar, por que eu vou botar a mão no fogo? Então são vários exemplos que a gente pode ter, que é simples, que a gente tem que ter noção de o porquê que existe o medo, para nos barrar em coisas que vai nos fazer mal. Agora, o medo, quando vem desencadeado de um pânico, de desproporcional, sem equilíbrio nenhum, ele ocasiona várias patologias, como estamos vendo hoje, nos paralisa, nos bloqueia, a gente não consegue fazer nada. Então, esse medo a gente tem que eliminar, como eu comentei com vocês. E só buscando o eterno mesmo, porque ele nos criou, ele sabe como lidar conosco. E claro, a gente tem a Torá, que é o nosso manual. Mas para isso, os nossos estudos que a gente recebe dos rabinhos, as buscas, o que a gente ouve, até nos grupos que eu coloco estudos, isso tudo faz com que a gente venha evoluir. As nossas rezas, a nossa busca, a nossa doação, isso tudo ajuda a gente a evoluir. É importante a gente sempre colocar na nossa vida, na nossa reza, eterno, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser humilde, me ajuda a ter equilíbrio, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. E lembre-se que a nossa má inclinação, ela sabe dos nossos pontos fracos. Então, fique ligado com isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que o Eterno continue nos direcionando, que o Eterno continue nos capacitando, nos ajudando com toda a humildade para que a gente possa evoluir e ajudar um ao outro. O importante é a gente ajudar um ao outro. É fundamental, porque eu te ajudando, você me ajuda e vira uma corrente. E para acabar com essa negatividade, para acabar com essas energias ruins, para acabar com o temor, com o medo, com o caos, demasiadamente, para acabar com todas essas doenças, enfim, a gente tem que passar a luz, a gente tem que passar o verdadeiro Deus, a gente tem que passar a verdadeira confiança. Isso que é importante. Confiança é você deixar, você confia, pronto. Sabe, quando você vai viajar, você confia no piloto do avião. Eu tô falando bem avião, que é o perigoso, eu não falei nem... Ou de ônibus. Você, caramba, você querendo ou não, você confia no motorista, tem gente que dorme. Então, assim, a gente desperdiça muitas vezes as nossas energias, maior das vezes, em coisas desnecessárias, que você se desgasta e vai fazendo com que você vai perdendo toda a motivação, toda a esperança, toda a garra, porque a gente tem muito o que viver e a gente tem muito o que fazer a diferença nesse mundo. Mais do que nunca, nós estamos vivendo a redenção e essa é a oportunidade de a gente aprender cada vez mais. Forte abraço para vocês, até a próxima vez. Tchau.